Olá, turminha dos sexto anos. Vamos para mais uma aula sobre tipos de linguagem. E o que é linguagem? Linguagem pode ser compreendida como todos os recursos utilizados para estabelecer comunicação. Lembrando que comunicação só existe se existir no mínimo duas pessoas, aquela que emite a mensagem, o emissor, e aquela que recebe a mensagem, o receptor. Existem três tipos de linguagem: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista ou híbrida. Bom, vamos lá? Linguagem verbal é aquela expressa através de palavras, seja escrita ou falada. Exemplo: eu estou usando a linguagem verbal para comunicar-me com vocês nesse momento. Um outro exemplo está no slide aí. Esse jornal escrito, por exemplo, esse grupo de amigos conversando, uma ligação, tudo isso são exemplos de linguagem verbal. Já a linguagem não verbal refere-se àquela que utiliza-se de imagens, gestos, símbolos e cores para estabelecer a comunicação. Exemplo: quando a comunicação acontece por meio de uma placa de trânsito ou semáforo, como está aí no slide, estamos utilizando a linguagem não verbal. Um outro exemplo que podemos citar é no campo de futebol. Quando o juiz pune o jogador, ele não usa a palavra para informar ao jogador a sua punição. Ele utiliza um cartão amarelo para marcar uma punição mais leve e um cartão vermelho no caso de uma punição mais severa. Ou seja, é o gesto e a cor do cartão que transmite a mensagem sobre o nível de punição que determinado jogador está recebendo. Quando alguém pede silêncio através de gestos, é a dança, a pintura e entre outros meios para estabelecer a comunicação sem utilizar a palavra, estamos usando a linguagem não verbal. E a linguagem mista, também conhecida como híbrida, refere-se àquela que utilizamos uma combinação dos dois tipos de linguagem citados, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Um exemplo é as charges. Elas transmitem a mensagem através de palavras e imagem. Essa combinação entre a escrita e os recursos visuais para estabelecer a comunicação é chamada de linguagem mista. Outro exemplo de linguagem mista, bastante utilizado atualmente, podemos citar o WhatsApp, no qual utilizamos a escrita e os emojis ao mesmo tempo para estabelecer a comunicação. Então, vimos que a linguagem representa o uso da língua nas diversas situações comunicativas e que os três tipos de linguagem são muito importantes e utilizados no nosso dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. Agora vamos revisar letras e fonemas. Lembrando que letra é a representação gráfica, enquanto fonema é a representação do som dessa letra. Os exemplos que trouxe mostra que o total de letra pode ser diferente do número de fonema. Hoje, por exemplo, temos um exemplo onde o número de letra é maior do que o número de fonema. Temos 4 letras, como está aí no slide, e 3 fonemas.
porque ao pronunciar o som do H não é notado. Enquanto na palavra bola, temos um exemplo de palavras com o mesmo número de letra e o mesmo número de fonema, 4 letras e 4 fonemas. Enquanto na palavra táxi, é um exemplo de palavra em que o número de letras é menor do que o de fonema, como está representado no slide. Obrigada pela atenção e bons estudos.